Sim, hoje na nossa coluna Refletindo a Educação, a gente vai conversar um pouquinho sobre as tarefas de casa, as tarefas domésticas, até que ponto é importante em que a gente envolva as crianças nessas atividades. A gente precisa ter noção que essas tarefas, as tarefas domésticas, elas são a primeira noção que as crianças têm de direitos e deveres. Quando as crianças começam a se envolver e a realizar as tarefas, elas sabem que algumas coisas alguém vai fazer para ela, ela tem o direito que alguém faça aquilo para ela, e algumas elas começam a ter o dever de realizar. E essas tarefas, desde muito cedo, ela vai passar algumas informações para essas crianças sem que a gente sente e diga: meu filho, vou lhe falar sobre responsabilidade, vou lhe falar sobre autonomia, vou lhe falar sobre planejamento e organização. Sem que você precise, formalmente, você precisar dizer isso, você vai estar fazendo isso. Quando a gente ensina e divide as tarefas de casa com as crianças, a gente fala para elas sobre responsabilidade, sobre o senso de pertencimento. A criança vai fazer parte daquela comunidade. Se você prestar atenção, as crianças gostam. Elas querem pegar a vassoura, elas querem lavar a louça. E a gente, por estar num turbilhão de atividades e porque vai nos atrapalhar, a gente diz que não. Porque é mais prático que a gente calce aquele tênis dela. Porque é mais rápido que a gente lave aquele copo, aquele prato. Vai ser mais rápido pra gente. Só que para o desenvolvimento da criança e para um futuro próximo, vai ser melhor para todo mundo. Habilidades como autonomia, organização, planejamento, trabalho em equipe, autoconfiança, tudo isso vai ser melhor para a criança em pouco tempo. Valores como solidariedade, disciplina, comprometimento e o próprio desenvolvimento acadêmico. Já existem pesquisas que mostram que essas crianças, academicamente, elas se desenvolvem melhor. A criança que ajuda o pai com uma furadeira, com um martelo. A menina que ajuda lavando a louça. E isso não são exatamente essas tarefas para o menino e essas para as meninas, né? O pai pode ensinar uma filha a trocar um pneu, o filho pode arrumar em casa, forrar a sua cama. Então, essas pequenas atividades vão dando condições para as crianças se organizarem em sociedade. Essas tarefas você pode estar se perguntando: a partir de quando eu posso começar? 2 anos. Com 2 anos, a criança pode pegar aquele copinho, coloca em cima da mesa para a mamãe esse copo, coloca essa roupa no cesto de roupa suja e a criança vai começando aos pouquinhos a guardar os brinquedos. Então, aos poucos, ela vai começando a entender que algumas coisas ela pode fazer e pode ajudar para o bom funcionamento da casa. Se você nunca fez isso e você tem um filho de 12, 13, 14, vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível, dá para começar, dá para mostrar a necessidade, a ajuda, porque a mãe precisa, o pai precisa de ajuda. E deixa eu dizer uma coisa para você que está nos ouvindo, não foi assim sempre. Eu já comentei aqui no programa outras vezes, eu gosto muito de entender como as coisas começam, como elas funcionam. Lá atrás, no século XVII, quando Rousseau definiu infância, quando ele deu o conceito de infância, as crianças eram consideradas mini-adultos. E eu até acho que precisava sim de um conceito. A infância é uma época fantástica, de várias descobertas, de crescimento, e ela merecia que a fase do ser humano fosse delimitada, tivesse uma nomenclatura e que tivessem ações específicas para aquela idade. Mas o que eu acho que aconteceu é que desde que Rousseau deu o nome para essa fase e fez algumas observações que não cabe hoje, a gente não vai fazer, não daria tempo, o conceito de infância ele foi sendo dado uma pitada a mais. E aí todo mundo chega e diz que a criança é assim, que a criança é assado. E aí professores, psicólogos, pais e agora youtubers e todo mundo chega e diz e ensina um pouco como que deve ser essa criação dessa criança. Como que ela tem que ser orientada no mundo e em sociedade. Então, cada um diz uma coisa, de forma que esse conceito foi se elaborando, e hoje a gente tem pequenos príncipes, tem reizinhos que não fazem nada, que a mãe leva comida, que o pai carrega. Eu vejo, os meninos não carregam nem as próprias mochilas de rodinhas, as crianças não carregam até a escola. O pai para, o pai abre a porta do carro, o pai tira a mochila e vai carregando até a porta da escola. Na volta do mesmo jeito, as crianças de 10, 12 anos sequer carregam suas mochilas de rodinha. Então, fica o alerta para que a gente ajude a desenvolver nas nossas crianças essas competências, essas habilidades. A gente pode se surpreender, as crianças podem desenvolver papéis fantásticos, você pode
Você pode ter uma criança de 12 anos que cozinha muito bem, você pode ter uma filha que organiza muito bem a sua despensa com os mantimentos por data de validade ordenados, você pode Pode virar uma descobrir, diversão, né? com certeza pode ser, e uma companhia, uma forma de você passar o seu tempo com seu filho, né? Hoje, já que a gente falou sobre o celular, o uso do celular, ao invés de estar lá no celular, está compartilhando alguma coisa que vai ser em prol da família. Ajudar as crianças no início vai permitir que essas crianças nos ajudem depois. Então, envolvam as crianças nas atividades domésticas, ninguém vai se arrepender. As crianças no futuro vão agradecer e os pais que estão fazendo isso vão se sentir recompensados no futuro. Vai ser bom, eu garanto.